Boa noite, todo mundo. Hello. Sei que a música tá boa, mas está na hora da gente começar. Olá, pessoal, bem-vindos. Boa noite, todo mundo. Estamos começando aqui o Dream Master, a sessão de hoje. Deixa eu ajustar as janelas aqui. Olá, Sandra, Aline, Eduardo, Gabi, Gabriel, Isa, Lili, Luiz Fernando, Marisa, Thelma, Cíntia. Ainda falta bastante gente aí chegar. Graziela, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me digam aí no chat se vocês estão ouvindo bem, se o som tá bom. Deixa eu ligar aqui o bate-papo. Ok? Lili, tá ouvindo bem? Tudo certo? Tem um pessoal chegando aí. Aline, boa noite. Thelma, boa noite. Sandra, ouvindo bem? Ótimo. A gente está aqui, estou vendo que ainda falta bastante gente para chegar. Vamos dar mais uns instantes aí. Sim, ouvindo bem, Sandra. Legal. Lili, quanto tempo, hein? Faz tempo. Pode falar aí no chat que eu te vejo. Luiz Fernando, boa noite. Aí. Tá frio aí, é? Tá com jeito, hein? Beleza. A gente vai dar só mais uns instantes aí pro pessoal que tá chegando. Para vocês que estão aí, já vou passando umas instruções básicas, tá? A primeira delas é pedir para vocês deixar o som do dispositivo de vocês no mute, no desligado, tá? Porque às vezes vaza um som do ambiente de vocês, vaza e extravasa, né? Então é legal deixar, tá bom? No mute. Vamos ver aqui se chegou mais alguém. O pessoal se perdeu no caminho. Esse trânsito, né? Difícil chegar aqui. Estou vendo aqui um pessoal que está pedindo o link para entrar. Olá, Gabi. Boa noite. Tomando um chazinho aí. Chocolate quente. Você vê? Eu até aprendi a fazer em sua homenagem. Olá. O que mais temos aqui? Luciana, bem-vinda. O que mais? Isa, Cíntia, Marisa. A gente chegando aí. Gabriel. Chegou, Pedro. Achou o link. Boa noite. Nós somos um grupo de, pelas últimas contagens, 35 pessoas. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Estamos metade da classe. Dá só mais um minutinho aí para ver se, como hoje é o primeiro dia, sempre tem pessoal que demora um pouco mais para chegar. Olá, Denise, bem-vinda. Acho que não tinha te visto ainda. Boa noite, Luciana.
Tem 4 pessoas que são de outros países. Pessoal, não sei se vai conseguir entrar ao vivo, porque tem uma colega de vocês na Espanha, outra em Portugal, tem no México, tem nos Estados Unidos, e aí tem esse problema de fuso, né? Então lá na Europa agora, acho que é quase meia-noite já, 4 horas de diferença. Ok. Bom, como vocês já sabem, né? Vocês devem ter recebido, todo mundo recebeu o e-mail com as instruções, né? Peraí que chegou. Hello, Roma. Welcome. Tá ouvindo, Roma? Hello. 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 Now we are everybody on mute, okay? If you want to talk, you can write in the chat, okay? Ok. Bom, acho que algumas pessoas já avisaram que hoje não iam conseguir chegar também, né? Como vocês sabem, todos os vídeos eles vão ficar gravados, né? E vocês vão poder assistir depois, ok? As gravações vão ficar disponíveis para vocês, né, das aulas. Então, se eventualmente você perder uma aula ou outra, fica tranquilo, ok? Que você sempre vai poder assistir a aula depois. Tá legal? Então, acho que dá mais 1 minuto e a gente começa. Oi, Graziela. Conseguiu? Acordou? Deixa eu checar aqui, estou vendo. Bem-vinda, Graziela. Que bom que você conseguiu permanecer acordada até agora. Já era hora de estar sonhando aí, né? Está na Espanha? Está me ouvindo? Ah, legal. Muito bom. Bom, vamos começar então, né? Já demos os minutinhos de praxe aí, esperando todos vocês. Então, mais uma vez, bem-vindos ao Dream Master, essa jornada dos sonhos. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. Um pouco nervoso até, engraçado. É a primeira vez que eu dou essa jornada online, né? Apesar de várias vezes fazer a meditação online e já ter dado outras lives e coisas online, essa vai ser a primeira vez da jornada dos sonhos, né? Do Dream Masters, que é uma configuração nova de um trabalho que eu já faço há muitos anos. E agora finalmente configuramos nesse formato de jornada online, né? Então, eu estou bastante feliz que vocês estão aqui, que nós estamos juntos e que nós vamos poder explorar juntos, né? A dimensão dos sonhos, a dimensão do autoconhecimento, a dimensão da espiritualidade, não é? E vamos dizer assim, treinar juntos, usar os sonhos como ferramenta, né, para potencializar mesmo o nosso processo de desenvolvimento, o nosso processo de aprendizado, o nosso processo de evolução, né? Esse é um pouco do propósito dessa jornada. Eu queria começar contando para vocês um pouco
na verdade, como é que vai funcionar, né, essa jornada, né? Qual é o design dessa experiência, dessa jornada, e passar umas instruções de ordem prática para vocês, né, para que vocês possam ter a melhor experiência possível, né, ao longo dessas semanas, desses 4 encontros que nós vamos ter, não é? Para começar, então, a jornada foi construída, né, justamente nesse formato de 4 encontros, né? Então a gente tem todas as segundas-feiras aqui à noite esse encontro telepresencial, né, ao vivo e telepresencial, né? Cada semana vocês vão ter algumas lições de casa, em especial a cada semana vocês vão ter uma meditação para fazer, né, ao longo da semana, né? E assim, a cada semana a gente vai construindo, né, degraus, né, gradualmente a gente vai construindo, né, uma experiência, tá? Queria que vocês compreendessem isso, que eu desenhei de uma forma que a gente fosse juntos gradualmente evoluindo nesse processo, né, de conexão com o mundo dos sonhos num primeiro momento, né, através da lembrança dos sonhos, né, e no segundo momento, conseguindo compreender os significados dos sonhos, né, interagir com os sonhos, compreender com os seus significados, né, e aí, finalmente, num terceiro momento, poder ativar os sonhos, ou seja, usar os sonhos como ferramenta de ativação, né, de potenciais, de possibilidades e de conexões com outras dimensões. Tá bom? Então, essas primeiras instruções que eu quero passar para vocês, estou até com uma cola aqui para não esquecer de nada. A primeira delas é o seguinte: vocês receberam um e-book, né, O Campo dos Sonhos, que é uma versão atualizada de um e-book que eu já tinha, que chamava Sonhos, uma Síntese. Eu atualizei esse e-book para essa mentoria aqui, não é? Então, eu recomendaria, se vocês quiserem, talvez depois, imprimir o e-book, né, e deixar a parte de trás talvez livre e poder anotar as coisas que eu for falando aqui, tá? Ali no e-book tem uma síntese de todo o conteúdo que a gente vai experimentar, porém, não tem todo o conteúdo, ok? Tem informações que eu vou trazer aqui que eventualmente não está, informações que não estão lá no e-book, tá bom? Então, assim, sugiro que vocês, aquilo que sentirem, acharem que é interessante, que chama atenção, anotem as informações, tá? Que eu estou trazendo aqui ao longo das aulas, porque nem tudo está no e-book, tá? Especialmente também porque, em função das perguntas que vocês trouxerem, né? Em função da nossa interação aqui e tudo mais, a gente pode acabo eventualmente trazendo informações diferentes, né? Ou além do que está no e-book, tá bom? Então, é importante vocês realmente anotarem aquilo que considerarem relevantes, tá bom? As nossas aulas aqui vão ter por volta de 1h30, embora a gente tenha dito das 8 às 10 para deixar esse espaço livre, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, vamos ver como é que vai ser o andamento do fluxo aqui das aulas, né? Mas é legal ter essa janela de 2 horas mais ou menos livre, né? E como a gente já passou as instruções no e-mail, era legal realmente vocês estarem num lugar tranquilos, né? Num lugar sem ruídos, para vocês poderem se concentrar, para vocês poderem realmente absorver o conteúdo que vai sendo trazido, muitas vezes downloadado, live streaming aqui para vocês, né? Então, quanto mais conectados, mais concentrados, é melhor, tá bom? A gente tem aqui do lado, né, para quem nunca usou o Zoom, né, a gente tem aqui o chat, né? Vocês podem fazer perguntas sempre que quiserem, tá? Nem sempre eu vou conseguir responder na hora, mas vai ter um momento que eu vou dar uma zapeada aqui e vou ver as perguntas de vocês, tá bom? Vai ter momentos também que eu vou abrir para perguntas, até para ouvir o áudio de vocês perguntando também, tá bom? Então, podem colocar perguntas aqui, observações, até porque também esse chat fica gravado, tá? Então, depois, eu sempre dou uma olhada depois para ver se escapou alguma pergunta. Na aula seguinte eu posso responder, tá bom? Então, sintam-se livres e à vontade para usar o chat aqui
colocando perguntas, colocando dúvidas, colocações, sugestões, ideias, o que vocês quiserem, tá bom? Bom, então, vocês já sabem que essas aulas são gravadas, né? E a gente tá, vocês no e-mail que a gente, no e-mail que vocês receberam hoje com as instruções, né? Vocês receberam, muitos de vocês até já vi que já entraram. A gente tem um grupo, né? A gente abriu um grupo no Facebook, é um grupo só para nós, não é? E esse grupo vai ter uma função, vamos dizer, fundamental, tá? Ao longo dessa jornada. Porque a gente vai concentrar lá nesse grupo no Facebook, né, a nossa interação entre uma aula e outra, entre um encontro e outro, tá bom? Então, a ideia é que lá no grupo, no Facebook, vocês possam compartilhar os sonhos de vocês, colocar outras dúvidas, colocar perguntas, né? É também um espaço para vocês se conhecerem, porque, na medida do possível, tem algumas atividades que a gente faz aqui, que é montar as salas e juntar vocês em 2 em 2, em 3 em 3. Isso aqui é uma ferramenta que tem aqui, que a gente até vai fazer daqui para frente, daqui a pouco, né? A ideia é também que vocês se conheçam, né? E que todo mundo, na verdade, se conheça, né? E assim a gente possa aprofundar a conexão entre nós, tá? Então a gente vai, o grupo no Facebook vai ser fundamental para isso. Todo dia eu vou dar uma passadinha lá no grupo, tá bom? Então, conforme eu vá passando lá, perguntas, dúvidas, eu vou ler os sonhos de vocês também, porque tudo isso vai sendo material que eu vou, vamos dizer, conectando, vou amealhando ao longo da semana, né? E no próximo encontro, isso também vai servir de material para enriquecer o conteúdo do próximo encontro. Tá bom? E também faz parte do treino, que esse vai ser um dos exercícios que a gente vai ter, não é? De vocês começarem a escrever os sonhos, né? E compartilhar os sonhos. Então, além do caderninho dos sonhos que vocês vão ter, né? O que vocês tiverem em termos de sonhos, entre no grupo e compartilha, né? Porque também vai abrir a possibilidade de a gente ver todos os nossos sonhos, né? A gente como se fôssemos vários espelhos nos espelhando uns aos outros, né? Então é interessante também esse treino da gente, uma das dimensões que a gente vai trabalhar, que é essa leitura do campo coletivo, né? E a gente consegue ler o campo coletivo lendo a energia de cada um de vocês, e essa energia está expressa nos sonhos, né? Que vocês vão compartilhando, tá? Então, assim, sintam-se totalmente à vontade, tá bom? E estimulados e convidados, tá bom? A compartilhar os sonhos de vocês lá no Facebook. Sonhos, dúvidas, perguntas, inclusive vocês podem comentar entre si, né? Nas próximas aulas até vocês vão ter algumas ferramentas para começar a ajudar a compreender os conteúdos dos sonhos, né, os significados e tudo mais, tá bom? Então, sintam-se estimulados a participar, a participação de vocês lá vai ser super bacana. Conforme eu falei, eu vou estar indo lá passando também, né, durante todo o dia, pelo menos uma vez por dia eu vou dar uma passada lá, tá bom? E é importante dizer também que o grupo, né, que a gente está formando aqui, e especialmente o grupo lá no Facebook, é um campo, né, de confiança entre nós, né? Então, é um espaço protegido, né? É um grupo aberto para vocês, mas só vamos estar nós lá, né? É um espaço de confiança, é um espaço que a gente vai estar compartilhando aqui, inclusive eu também vou compartilhar meus sonhos lá, inclusive hoje já tive um bem interessante, porque muitas vezes eu vou tendo sonhos que eventualmente eu vou sonhar com vocês, eventualmente eu vou sonhar com a energia do grupo, então eu vou também compartilhar os sonhos lá, né? E assim a gente vai criando um campo, né, de confiança entre nós, né? A gente vai criando também um campo de confidencialidade, tá? As informações que são colocadas e disponibilizadas lá no grupo são confidenciais, né? Ok? Vamos tratar as informações que estão lá, que os sonhos que estão sendo compartilhados, como sendo informações confidenciais, né? Vamos respeitar esse conteúdo, né? É uma coisa que fica dentro do próprio grupo e apenas para o grupo, tá bom?
é realmente importante. E, enfim, então é um campo de confiança, é um campo de troca, né? É um campo de confidencialidade e é também um campo de aprendizado, porque a gente vai potencializando e acelerando o nosso aprendizado, observando também os outros, né? Os processos dos outros, os sonhos dos outros. Né? Então, é um treino para a gente ler os nossos sonhos, ler os sonhos dos outros. Né? E também, sem falar que é um exercício criativo, de expressividade, né? De escrever os sonhos, né? Eu sempre estimulo isso. Essa troca que a gente faz de contar os sonhos é uma coisa da nossa cultura que foi um pouco perdida, né? Que a gente quer resgatar aqui um pouco. Inclusive, esse vai ser um dos exercícios que vocês vão ter essa semana, que é contar os seus sonhos para as pessoas com as quais você convive, pelo menos para uma pessoa por dia, contar um sonho seu. Eu já estou adiantando aqui algumas coisas, tá bom? Muito bem, então as aulas, todas as aulas, a gente vai ter uma parte de conteúdo, né, onde eu vou trazendo algum conteúdo conectado com o tema dos sonhos, tá certo? Ela vai ter uma parte interativa, que é isso que acontece ou no chat ou nas perguntas de vocês por aqui, não é? E ela vai ter também uma parte que vai ser a meditação, né? Então, sempre ao final da aula, a gente vai fazer uma meditação juntos, né? E a meditação que nós vamos fazer juntos, aqui ao vivo, é a meditação que vocês vão ter. Não é exatamente igual, porque a meditação que vocês vão fazer ao longo da semana é a meditação que vocês receberam, né, o áudio para baixar, aquela meditação produzida. Mas nós vamos fazer aqui ao vivo juntos, né, todas as noites, uma meditação no final da aula, né? Essa meditação está conectada com a meditação que vocês vão fazer ao longo da semana, ok? Então aqui a gente vai ter, vocês já vão ter uma prévia da meditação, da prática que vocês vão ter para a semana, tá bom? Eu preciso falar agora das meditações Think Dreams. Alguns de vocês já sabem, mas muitos que estão chegando agora não sabem, né? Então essa é uma meditação nova que eu acabei de produzir, não é? É uma meditação guiada, né? Que tem uma trilha sonora de fundo, tá bom? Que também foi produzida especialmente para essa meditação, né? Ela foi criada por um sound healer. Inclusive, vocês vão receber esse material extra, que é uma entrevista que eu fiz com ele, ele contando sobre o que é, como é que ele desenhou essa meditação, qual é a trilha, quais são os efeitos que foram colocados lá, né? Especialmente falando também daquela tecnologia sonora que a gente aplicou na meditação, que se chama tons isocrônicos. Né? Então, essa meditação que vocês receberam, que vocês vão ter como lição de casa fazer, não é? Ela foi produzida com essa tecnologia, uma tecnologia que cria frequências cerebrais, ela induz estados de relaxamento e estados meditativos e também de conexão com sonhos. Né? Então, ela tem basicamente as meditações têm 3 dimensões. Uma dimensão é a trilha sonora, né? Outra dimensão é a minha voz, que vai guiando, né? É uma meditação guiada, então a minha voz que vai guiando a experiência. E tem uma dimensão mais profunda, que são essas frequências isocrônicas, né? Que facilitam vocês, quem ouve, né? Relaxar e entrar nesse estado meditativo profundo, que é uma condição ou uma característica favorável, digamos assim, né? Para que a gente se conecte com o mundo dos sonhos, né? Então, são três meditações diferentes, uma para cada semana. E tem ainda, receberam também uma 4ª meditação. Então, você tem a meditação Think Dreams 1, 2, 3, que é para a semana 1, 2 e 3. Né? E você tem uma 4ª meditação, que é a Think Dreams 0, que é uma meditação igual, que ela tem a trilha, ela tem os efeitos, as frequências, mas não tem a minha voz. Né? Para quê? Para que vocês depois possam, vocês mesmos, usarem essa meditação para fazerem as suas próprias meditações. Para que vocês possam, sem ser guiada, né, vocês simplesmente colocarem a trilha de fundo, né, e poderem
como vocês vão aprender aqui como fazer essa meditação, vocês vão ter a trilha e as frequências para vocês fazerem do seu próprio jeito, no seu próprio ritmo, né, no seu próprio estilo, tá bom? O que a gente vai fazer com as meditações é uma espécie de colocar cada um, todos nós, né, num estado de relaxamento, um estado meditativo bem profundo, né, e instalar uma espécie de template, digamos assim, né, como se fosse um template, como se fosse uma plataforma, né, que vai ajudar você depois a poder fazer essa meditação sozinho, né? E essa plataforma atende basicamente a 3 objetivos, que é, primeiro, ajudar você a lembrar dos sonhos, né? Ajudar você a compreender, interagir com os sonhos, né? E, terceiro lugar, ajudar vocês a ativar os sonhos, ou o campo dos sonhos que a gente chama, né? Com outros propósitos, como ativar potenciais, ter experiências espirituais, experiências de conexão com outras dimensões, né? Então, conforme eu falei, as meditações, as 3 meditações vão gradualmente construindo essa plataforma, esse template energético, né? Para que vocês tenham mais facilidade de lembrar, interagir e ativar os sonhos. Ok? A meditação também, ela tem meia hora, né? Embora a parte guiada dela seja por volta de 20 minutos, tem uma boa parte que é só trilha e efeito, né? Ela também cumpre uma função fundamental, que é ajudar vocês a relaxarem. Que essa é uma condição muito importante para a gente poder fazer um trabalho com sonhos. Por isso que a ideia não é, obviamente, você pode fazer em que horário você quiser, mas a sugestão que eu dou, a recomendação que eu dou, que vocês façam a meditação antes de dormir, ok? Ela é profundamente relaxante, possivelmente muitas vezes vocês vão fazer e vão dormir ao longo da meditação, não tem problema nenhum, ok? Porque sempre numa dimensão a gente está fazendo a meditação, e a ideia é que vocês usem fones de ouvido, ok? Porque os fones de ouvido potencializam os efeitos da meditação, as frequências, a trilha e tudo mais. Então, a sugestão padrão é fazer todas as noites antes de dormir usando o fone de ouvido. Se vocês dormirem ao longo da meditação, não tem problema. Se não der para fazer nesse horário, quiser fazer de manhã, à tarde, também não tem problema nenhum, ok? Pode fazer de manhã, pode fazer à tarde, pode fazer no horário que der. Mas a ideia é que vocês façam todos os dias, e de preferência à noite, antes de dormir, tá? É claro que cada um aí adequa a sua possibilidade, né? A sua conveniência, a sua condição aí, né? Nem todo mundo consegue fazer nesse horário, prefere fazer em outros horários, ok, né? Mas a ideia é que seja feita todos os dias. Por quê? Ao ser feita todos os dias, ao longo desse período de 21 dias, você vai ter construído esse template, essa plataforma na sua própria mente, dentro de você mesmo, ok? Esse template fica instalado aí e, portanto, facilita para você fazer a meditação das próximas vezes, ok? Vai ajudar você a relaxar, vai ajudar você a ritualizar esse processo do sono, né? De cuidar do sono, né? E você tem uma qualidade de sono melhor e tem uma qualidade de sonho maior. Ok? Ok? Muito bem. Bom, vocês receberam também, além do e-book O Campo dos Sonhos, né, que é uma espécie de workbook aqui da mentoria, né? Vocês receberam também dois outros e-books meus, né? O Hiper e o Fractal, ok? Eu preciso explicar uma coisa para vocês a respeito dos meus livros, que é fundamental. Primeiro, o Hiper e o Fractal são livros meio ficção, meio verdade ficção. É tudo verdade, é tudo ficção.
As pessoas sempre me perguntam, mas o que é verdade e o que é ficção? E essa pergunta fica sempre no ar, eu nunca respondo. Nem eu sei direito às vezes, mais ou menos. Mas assim, enfim, o que importa é que os livros eles têm 3 dimensões, ou seja, os livros de ficção, estou dizendo, né? O hiper e o fractal. Uma primeira dimensão que é a história em si, né? Que é a narrativa, que é a historinha que é contada nos livros, ok? Tem uma segunda dimensão dos livros que é, vamos dizer, conhecimentos e ensinamentos que são passados através da história, né? Muitos são bem explícitos às vezes, né? Outros são mais indiretos, né? Mas essa segunda dimensão do livro são uma dimensão de conhecimentos que estão sendo transferidos, ok? Mensagens, conhecimentos, ensinamentos, né? Que foram construídos e sintetizados ao longo dos anos, ao longo das experiências. Mas os livros têm ainda uma terceira dimensão, também mais profunda. Como vocês podem ver, tudo tem padrão de 3, né? É uma terceira dimensão, que é uma dimensão de ativação, ok? Ou seja, os livros têm uma dimensão de ativação. O que é isso? São códigos energéticos que ativam determinados tipos de experiência em quem entra em ressonância com a frequência desse código, tá? Isso é uma construção, vamos dizer, complicada para dizer que a minha intenção está colocada lá. Tá? Eu coloco, né, foram colocados esses códigos energéticos nos livros, né, que ativam algumas experiências em quem entra em ressonância a partir da intenção que eu coloquei em escrever. E a intenção é realmente ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesma. Ponto. Ok? A minha intenção com os livros é inspirar, facilitar, ajudar que cada pessoa que leia, né, se inspire, se conecte consigo mesma. Né? Essa é a intenção. Quem entra em ressonância com isso, naturalmente, vai ter algum tipo de experiências. Motivo pelo qual, nesses últimos anos, né, o primeiro livro eu lancei já faz 6 anos, né, eu até hoje continuo recebendo assim, centenas de mensagens ao longo desses anos, de todos os livros, de pessoas que comentam: eu fui ler seu livro antes de dormir, sonhei com você, ou eu tive uma viagem astral, ou eu tive uma experiência muito diferente, não é? Ou seja, é esse tipo de experiência que esses códigos energéticos ativam nas pessoas que entrarem em ressonância com o conteúdo, né? Claro, só vai ativar quem entrar em ressonância. Experiências são sonhos. Muita gente me encontra nos sonhos, muita gente me encontra no astral, muita gente tem sonhos muito reveladores, né? Porque o livro tem essa intenção. Ele é uma plataforma, né, de ativação, ok? Para que você tenha essa experiência, ative essa experiência e tenha essa experiência de conexão com você mesmo em múltiplas dimensões ao mesmo tempo, ok? Então, esses 2 livros seguem também como material complementar, né? O hiper e o fractal. A recomendação é leiam antes de dormir. Quando quiserem ler, né? Se quiserem ler ou quando quiserem ler, leiam antes de dormir, porque tem a chance de você ter algum tipo de experiência, sonho e coisas desse tipo. Ok? Claro que pode ler quando der, quando puder, a qualquer horário, mas se puder, só o convite, né, é a sugestão. Ler à noite aumenta a chance de ter essas experiências. Ok? Alguma dúvida? Perguntas? Tudo bem? Beleza. Então, essas são as instruções básicas que eu queria passar para vocês em termos de como vai funcionar o curso, como vai funcionar a mentoria, tá bom? E aí, reforço, qualquer dúvida, qualquer pergunta ao longo do período, das semanas, dos dias, ok? O grupo no Facebook vai estar aberto para vocês, tá? Eu sempre dou uma passadinha lá, pelo menos uma vez por dia, tá? Dúvidas e perguntas que vocês não lembrarem, não tiverem agora, pode colocar lá no grupo, tá bom? Que a gente vai responder, tá bom?